ninguém percebeu quando ela começou a se afastar. O sorriso ainda estava lá, o bom dia ainda vinha com café quente, e as mensagens de "se cuida" continuavam a chegar no meio da tarde. Mas por dentro algo já estava quebrado, silencioso e talvez irreversível. Eles estavam juntos há 8 anos. Construíram uma rotina simples, sem luxos, mas cheia de planos. Ele acreditava que estabilidade era o mesmo que felicidade, que o conforto da rotina era a maior prova de amor. Até o dia em que encontrou o celular dela esquecido, com uma mensagem aberta. Uma frase curta, fria e devastadora. "Não vejo a hora de estar com você de novo." Naquele instante, o chão não sumiu, o coração não acelerou, o mundo não girou. O que veio foi um silêncio ensurdecedor, como se tudo tivesse sido desligado ao mesmo tempo. Ele fechou o celular, colocou-o exatamente onde estava e saiu para caminhar, sem destino. Enquanto andava, as ruas pareciam estranhas, as pessoas distantes. Ele tentava entender em que momento deixou de ser suficiente. Em que dia o amor virou hábito, quando a presença física se transformou em ausência emocional, mesmo estando lado a lado. A mente dele corria por um labirinto de memórias, procurando a fissura, o ponto exato, onde a estrutura começou a ceder. Talvez tenha sido naquela noite em que ela mencionou se sentir sozinha, e ele respondeu com uma solução prática, sem perceber o pedido de colo por trás das palavras. Ou talvez tenha sido durante aquelas semanas em que ele trabalhou até tarde, acreditando que estava construindo um futuro para eles, sem perceber que o presente estava se desfazendo. Cada passo na calçada era uma pergunta sem resposta. Ele se lembrava dos primeiros anos, da cumplicidade, das risadas que preenchiam o apartamento. Quando foi que o silêncio deixou de ser confortável e passou a ser vazio? Quando foi que as conversas sobre o futuro deram lugar a monólogos sobre o dia a dia? Ele se sentia um espectador da própria vida, assistindo a um filme cujo final ele já sabia, mas se recusava a acreditar. Ao voltar para casa, o cheiro familiar do apartamento pareceu estrangeiro. Ela estava na sala. E quando seus olhares se cruzaram, ela soube. Ela percebeu algo diferente no olhar dele. Um olhar que já não pedia explicações, apenas confirmação. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela começou a chorar. Não foi um choro alto, desesperado. Foi um choro contido, pesado, cheio de culpa e de um alívio terrível. E então, ela contou. Contou que não foi só uma vez. Contou que se sentia invisível há muito tempo, como um móvel bonito, na sala que ninguém mais nota. Contou que tentou avisar, com pequenos gestos, com frases soltas, com um olhar cansado, que ele nunca decifrou. Confessou que a atenção de outra pessoa a fez se sentir viva de novo, mesmo que por um breve momento, mas também confessou que não teve coragem de ir embora, paralisada pelo medo, pelo conforto da rotina, pela história que construíram juntos. Ele ouviu tudo, em silêncio. Cada palavra dela era um golpe, mas ele não interrompeu. Não levantou a voz. Não a culpou. Porque às vezes o amor não acaba em brigas espetaculares, com portas batendo e pratos quebrados. Às vezes ele morre em conversas calmas demais, em confissões sussurradas na penumbra da sala. Naquele momento, ele entendeu que a traição não foi o começo do fim, mas o sintoma de um fim que já estava em andamento há muito tempo. Ele era cúmplice daquela distância, mesmo sem saber. Naquela noite, eles dormiram na mesma cama, como sempre faziam, mas pela primeira vez, estavam de costas um para o outro, separados por um abismo tão profundo que nenhum cobertor conseguiria aquecer. O espaço entre eles no colchão parecia um oceano de coisas não ditas, de sentimentos perdidos. Nos dias seguintes, o mundo não parou. Ele tentou seguir como se nada tivesse acontecido. Foi trabalhar, sorriu para os colegas, respondeu mensagens, participou de reuniões. Mas era tudo uma performance. Por dentro, algo fundamental havia mudado para sempre. A confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói com pedidos de desculpa. Ela exige tempo, paciência e, acima de tudo, a vontade de ambas as partes. E às vezes nem o tempo é suficiente. O perdão parecia uma montanha impossível de escalar. Ele tentou ver a mulher que amava,
mas só conseguia ver a sombra da mentira. Tentou abraçá-la, mas seu corpo se lembrava da traição. O silêncio deles tornou-se ainda mais pesado, preenchido por uma tensão constante. Meses se passaram nessa dança dolorosa. Ele percebeu que estava se perdendo, se afogando, na tentativa de manter alguém que, na verdade, já havia ido embora por dentro há muito tempo. Estava tentando consertar um vaso que não estava apenas trincado, mas em 1000 pedaços. Ele se olhou no espelho uma manhã e não reconheceu o homem que via. Os olhos estavam cansados, a expressão derrotada. Onde estava aquele cara que sonhava, que ria com facilidade? Ele havia se tornado a sombra de si mesmo. Então, em uma manhã comum, ele tomou uma decisão. Arrumou uma mochila com algumas roupas e itens essenciais. Deixou uma carta simples na mesa da cozinha. Na carta, ele não a culpava. Escreveu que ainda a amava, e talvez isso fosse verdade de alguma forma, mas que precisava se amar mais. E saiu, sem drama, sem gritar, sem um último confronto. Apenas o som suave da porta se fechando atrás de si. A dor veio com força. Doeu todos os dias. Doeu em cada lembrança que surgia sem aviso, em cada música que tocava no rádio, em cada cheiro familiar de um prato que costumavam fazer juntos. A solidão era uma presença física no novo apartamento vazio. Mas aos poucos, muito lentamente, ele começou a se reconstruir. Começou a fazer coisas sozinho, coisas que havia esquecido que gostava. Voltou a caminhar longas distâncias, mas desta vez, não para fugir, e sim para se encontrar. Redescobriu o prazer de ler um livro inteiro em um fim de semana, de cozinhar para si mesmo, de reconectar-se com velhos amigos. Ele estava se reconectando com quem era, antes de tentar ser tudo para alguém e acabar não sendo nada para si mesmo. Aprendeu que a solidão pode ser uma professora rigorosa, mas justa. Ela o forçou a encarar seus medos, suas inseguranças, sua própria parcela de responsabilidade pelo fim do relacionamento. Anos depois, o destino, com seu senso de ironia, os colocou frente a frente em uma fila de supermercado. O encontro foi inesperado. Por um segundo, o ar ficou denso, com o peso de 8 anos de história. Mas então, eles trocaram um sorriso tímido. Um como você está. Sincero. Não havia mais raiva. Não havia mais dor aguda. Apenas a melancolia suave de algo que foi importante e real. Naquela breve conversa, ficou claro que o amor que tiveram foi genuíno, mas não era eterno. E que estava tudo bem. Às vezes a maior prova de amor não é ficar e lutar até a exaustão. Às vezes, é saber ir embora no momento certo. É ter a coragem de sair em silêncio, com dignidade e com um coração machucado, mas inteiro o suficiente para um dia se curar e amar de novo.